Você sabia que a Bíblia fala sobre 3 céus? Isso mesmo. Mas muita gente não entende o que eles significam de verdade e por isso, acaba ignorando algo muito importante. Hoje eu vou te explicar isso de um jeito simples e claro, sem enrolação. E presta atenção, porque o último céu é o mais surpreendente e assustador de todos. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo que pode transformar o jeito que você enxerga a Bíblia. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar vai te deixar de boca aberta. Agora vamos direto ao ponto. O que são esses 3 céus e por que quase ninguém fala sobre isso? A Bíblia fala sobre os céus de uma forma que pode parecer misteriosa para muitos. Quando ouvimos céus, é fácil imaginar apenas o espaço azul que vemos acima de nós. No entanto, há uma riqueza de significado além disso. O primeiro céu, como descrito nas Escrituras, é o firmamento, ou seja, o céu visível onde estão as nuvens, os pássaros e tudo que faz parte do que enxergamos diariamente. É como se fosse a primeira camada da criação, algo que todos podem observar. Por exemplo, quando olhamos o pôr do sol e sentimos uma paz interior, estamos apreciando essa obra divina. Já parou para pensar na perfeição que existe em cada detalhe disso? O segundo céu, por outro lado, vai muito além do que nossos olhos podem alcançar. Ele é descrito como o espaço onde estão as estrelas, os planetas e toda a vastidão do universo. É um lugar que nos faz refletir sobre o quanto somos pequenos em comparação com a grandiosidade da criação. Imagine observar o céu à noite, longe das luzes da cidade, e perceber a quantidade infinita de estrelas. Cada uma delas foi colocada ali com um propósito. Essa dimensão nos convida a pensar sobre nosso papel no universo. Será que estamos vivendo de forma a honrar essa imensidão que nos cerca? Já o terceiro céu é algo ainda mais especial e profundo. Ele é mencionado como o lugar onde Deus habita. Paulo, em uma de suas cartas, descreve ter sido levado ao terceiro céu, um lugar tão maravilhoso que ele nem conseguiu colocar em palavras. É como se fosse a dimensão espiritual mais elevada, onde a presença divina é plenamente sentida. E aqui surge uma pergunta interessante: como podemos, mesmo vivendo no primeiro céu, experimentar um pouco dessa conexão com o terceiro céu? Talvez seja através da oração, da meditação na palavra ou de momentos de silêncio em meio à correria do dia a dia. Esses 3 céus, juntos, formam um panorama completo da criação. Cada um tem seu propósito e sua beleza. O primeiro nos lembra da provisão diária de Deus, o segundo nos faz admirar sua grandiosidade e o terceiro nos dá esperança e sentido. Mas por que tantas pessoas ignoram ou não entendem esses significados? Talvez seja porque no ritmo acelerado da vida, acabamos nos desconectando da essência espiritual das coisas. Um exemplo prático seria passar mais tempo ao ar livre, observando a natureza e refletindo sobre o que ela nos ensina sobre o Criador. É fascinante como os 3 céus nos convidam a olhar para o alto, ao mesmo tempo, para dentro de nós mesmos. O primeiro céu é acessível a todos, o segundo nos desafia a explorar e o terceiro nos chama a buscar uma relação mais próxima com Deus. Pense em como você pode trazer mais dessa perspectiva para a sua vida. Talvez seja dedicando alguns minutos por dia para contemplar o céu ou estudando mais profundamente os textos bíblicos que falam sobre isso. Pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Agora que entendemos um pouco mais sobre o que cada céu representa, surge uma outra questão: como essas dimensões se conectam com a nossa jornada espiritual e o nosso propósito de vida? O que será que vem a seguir? O conceito dos céus na Bíblia também carrega um profundo significado espiritual. No Salmo 19, está escrito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Esse verso nos lembra que a criação, desde o primeiro céu visível até o mais alto onde Deus habita, reflete a grandeza divina. Cada nuvem no céu e cada estrela no universo fala da majestade do Criador. Porém, com frequência, esquecemos de observar essas mensagens. Já reparou como é fácil olhar para o celular e ignorar o pôr do sol ou uma noite estrelada? Talvez seja hora de prestar mais atenção nessas pequenas maravilhas. O segundo céu, com suas estrelas e galáxias, sempre despertou curiosidade e admiração. Gênesis diz que Deus fez as estrelas para servirem de sinais e para marcar épocas, dias e anos. Essa ideia nos mostra que o universo não é apenas belo, mas também funcional. Ele tem uma ordem que reflete o caráter de Deus. Quando pensamos no segundo céu, podemos nos perguntar: será que estamos vivendo de forma ordenada e significativa, como o universo nos ensina? Talvez um passo simples seja organizar melhor nosso tempo e nossas prioridades, alinhando-as com valores que realmente importam.
Já o terceiro céu, onde Deus habita, nos leva a um nível ainda mais profundo. É mencionado por Paulo em uma carta aos Coríntios, onde ele diz que foi levado a um lugar indescritível. Isso nos dá uma ideia da glória que nos espera. Esse céu nos aponta para algo maior que este mundo físico, algo eterno. E o mais incrível é que temos acesso a esse céu, mesmo aqui na terra, por meio da oração. Quando oramos, é como se rompêssemos as barreiras entre os céus e entrássemos na presença de Deus. Que tal reservar alguns minutos hoje para experimentar isso? Muitas pessoas se perguntam por que os céus são descritos de formas tão diferentes na Bíblia. A resposta pode estar na necessidade de nos ensinar lições diferentes. O primeiro céu nos lembra do cuidado diário de Deus, o segundo nos desafia a refletir sobre nossa posição no universo e o terceiro nos dá esperança e nos aproxima do divino. Cada céu tem sua mensagem, e juntos, eles nos ensinam a viver de forma mais consciente e espiritual. Um bom exemplo disso está no ato de simplesmente contemplar o céu. Jesus, em diversas ocasiões, usou imagens da natureza para ensinar lições profundas. Ele mencionou os pássaros que não semeiam nem colhem, mas que são sustentados pelo Pai Celestial. Essa é uma lição que o primeiro céu nos ensina diariamente. Ao olhar para as aves, percebemos que podemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades. E você, já tirou um momento para observar a criação e se lembrar desse cuidado? Além disso, o segundo céu nos inspira a pensar sobre o futuro. As estrelas, com sua luz que viaja por milhões de anos, são um lembrete de que há muito mais além do que podemos ver ou entender. Talvez, assim como as estrelas guiaram os magos até Jesus, elas também possam nos guiar simbolicamente a uma vida com mais propósito. Será que estamos seguindo a luz certa em nossas decisões? Quando analisamos os três céus descritos na Bíblia, percebemos que cada um deles está profundamente conectado à nossa espiritualidade. O primeiro céu, aquele que podemos ver, é um lembrete diário do cuidado de Deus. Imagine o ciclo das chuvas, que irriga a terra e sustenta a vida. Em Deuteronômio, lemos que Deus faz chover para a terra produzir. Esse processo natural, tão comum para nós, é na verdade uma demonstração do seu amor. Mas será que estamos realmente atentos a isso, ou temos tomado essas bênçãos como garantidas? Talvez seja hora de agradecer por essas dádivas que muitas vezes passam despercebidas. Já o segundo céu, com sua vastidão impressionante, nos convida a refletir sobre os mistérios do universo. Em Isaías está escrito que Deus mede os céus a palmos, o que nos lembra da sua soberania sobre toda a criação. Quando olhamos para o céu estrelado, somos tomados por um senso de admiração e humildade. Cada estrela nos lembra que há algo muito maior do que nós. Para quem gosta de ciência, isso pode ser um convite a estudar mais sobre o cosmos. Quem sabe, até mesmo observar as estrelas com um telescópio ou visitar um planetário pode ser uma experiência transformadora. O terceiro céu, descrito como a morada de Deus, é onde nosso coração encontra descanso. É o destino final da nossa jornada espiritual. No livro de Apocalipse, lemos sobre um lugar onde não haverá mais lágrimas nem dor. Essa promessa traz consolo em tempos difíceis. Para muitas pessoas, essa visão do terceiro céu é o que as motiva a viver com propósito e esperança. E mesmo sem estar lá ainda, podemos experimentar uma pequena amostra dessa paz quando nos conectamos com Deus. Como seria dedicar um momento do dia para buscar essa conexão espiritual? Esses três céus não são apenas descrições de lugares, mas também representam fases da nossa própria caminhada. O primeiro céu nos ensina a viver no presente, valorizando as pequenas coisas. O segundo nos desafia a sonhar e explorar, lembrando-nos de que a vida é cheia de possibilidades. O terceiro nos inspira a ter fé e buscar o que é eterno. É como se cada céu fosse um passo na nossa jornada de autodescoberta e crescimento espiritual. Muitas vezes ignoramos o significado dos céus porque estamos focados demais nas coisas terrenas. No entanto, a Bíblia nos encoraja a buscar as coisas do alto, como Paulo escreveu aos Colossenses. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades, mas aprender a equilibrar o material com o espiritual. Um bom exercício seria reservar tempo para meditar ou estudar passagens bíblicas que nos ajudem a manter esse foco. Pode ser algo simples, como refletir sobre uma frase ou agradecer pelo dia ao olhar para o céu. Além disso, os céus nos ensinam sobre a presença constante de Deus. Mesmo quando não conseguimos ver as estrelas por causa das nuvens, sabemos que elas estão lá. Da mesma forma, em momentos de dificuldade, podemos confiar que Deus continua conosco. Essa analogia nos lembra de sermos persistentes e de nunca perder a fé, mesmo quando tudo parece escuro. Será que temos mantido essa esperança viva em nossos corações? Os céus não apenas mostram a glória de Deus,
mas também nos lembram de como ele interage conosco. No livro de Jó, Deus pergunta: ou podes tu atar as cadeias das Pleiades ou soltar os laços do Órion? Isso nos revela que ele não só criou as constelações, mas mantém tudo sob seu controle. O que isso significa para nós? Que mesmo quando sentimos que tudo está fora de ordem, há uma mão divina guiando o universo em nossas vidas. É reconfortante saber que assim como as estrelas têm seus lugares certos, nossa história também está nas mãos dele. Outro ponto fascinante sobre os céus é como eles nos convidam a sonhar e buscar algo além. Pense no exemplo de Abraão, que foi chamado para olhar as estrelas enquanto Deus prometia que seus descendentes seriam tão numerosos quanto elas. Essa visão do céu noturno trouxe esperança e perspectiva para Abraão, e pode fazer o mesmo por nós. Quando nos sentimos perdidos ou desanimados, talvez seja útil sair e olhar para o céu. Pode parecer simples, mas há algo poderoso em lembrar que fazemos parte de um plano maior. Os 3 céus também nos ensinam sobre equilíbrio. Enquanto o primeiro céu fala daquilo que podemos tocar e sentir, o segundo e o terceiro nos apontam para o invisível e o eterno. Isso nos ajuda a entender que a vida é uma mistura de material e espiritual. Não precisamos escolher entre um e outro, mas aprender a viver com os pés na terra e o coração no alto. Um bom exemplo disso é ajudar alguém que precisa enquanto também dedica tempo à oração ou leitura da Bíblia. Pequenos gestos como esses conectam o presente ao eterno. Através das Escrituras, vemos como Jesus usou imagens dos céus para ensinar verdades profundas. Ele mencionou que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, algo tão pequeno, mas com potencial para crescer e transformar. Essa comparação nos mostra que o espiritual nem sempre é grandioso aos olhos humanos, mas carrega em si um poder incrível. E como podemos aplicar isso? Talvez seja começando com pequenas mudanças, como dedicar mais tempo à família, orar mais ou ser grato por coisas simples. Grandes transformações começam com pequenos passos. Por fim, os céus nos chamam à contemplação. Vivemos em um mundo tão rápido que muitas vezes esquecemos de parar e admirar a criação. E isso é mais do que apenas olhar para o céu. É se permitir sentir o que ele representa, a beleza, a imensidão e a presença de Deus. Ao olhar para o céu hoje, pergunte a si mesmo: o que Deus está tentando me dizer através disso? Talvez a resposta esteja em um momento de silêncio, em um versículo ou até em um gesto inesperado de bondade que você recebe ou oferece. Assim os céus, em todas as suas dimensões, nos convidam a uma jornada de descoberta. Eles nos lembram de quem somos, de quem Deus é e de como estamos profundamente conectados a tudo isso. Cada camada dos céus traz uma lição única, como um mapa que nos guia tanto na Terra quanto além dela. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você ama. Espalhe essa palavra, porque juntos podemos tocar ainda mais vidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. E antes de sair, abençoe também aqueles que estão assistindo junto com você. Deixe um comentário com um amém ou uma palavra de bênção, porque isso faz toda a diferença. Por fim, quero te convidar a continuar conosco. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.